Olá, bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Denis Jardim, médico oncologista clínico, e eu queria trazer aqui para vocês uma dúvida que frequentemente aparece em meios gerais, inclusive no consultório de oncologia. A ejaculação, ela tem alguma relação com câncer de próstata? Ela aumenta o risco, diminui o risco? O que a gente tem de informação científica e de dados até o momento? Então, nesse vídeo curto, eu vou trazer algumas explicações gerais do que a gente pode inferir ou afirmar até o momento. Primeiro, sim, existe um racional teórico de interferência na ejaculação com câncer de próstata. Lembrando que a próstata é uma glândula que está abaixo da bexiga, que uma das funções é produzir o líquido que sai junto com o esperma. Então, existe a teoria de que a ejaculação ela pode reduzir a produção de toxinas, de cristais que se acumulam na próstata e, eventualmente, até a inflamação dessa glândula e, com isso, potencialmente diminuir o risco de câncer de próstata. Mas isso são teorias e, eventualmente, até modelos experimentais em animais. E o que a gente tem de estudos sobre isso, principalmente estudos envolvendo seres humanos e pacientes? São vários estudos, mas na sua maioria são estudos retrospectivos, ou seja, que captam informações do passado através de questionários e tentam fazer essa relação entre frequência de ejaculação e ocorrência do câncer. São dois estudos principais. Tem um estudo desenvolvido em Harvard, em que eles viram ali uma redução do risco de câncer de próstata com o aumento da frequência de ejaculação. O que era essa frequência de ejaculação? Então, no estudo de Harvard, aqueles homens que relatavam ter mais de 21 episódios de ejaculação ao mês tiveram, em comparação aos homens com menor frequência, uma redução de 31% no risco de câncer de próstata. Já um outro estudo um pouco maior, também um estudo australiano, identificou que homens que relatavam uma frequência de ejaculação da ordem de 5 a 7 vezes na semana, também tiveram uma redução de 36% no risco de câncer de próstata. Mas quais são as limitações desses tipos de estudo? Primeiro, que existe uma diferença muito grande ali entre a possível probabilidade de benefício ou não da frequência de ejaculação conforme a idade em que ela é relatada. Então, é importante que essa frequência seja maior na adolescência, na idade adulta. Então, isso é muito diferente entre os estudos. Alguns apontam que, na verdade, o aumento da frequência na idade adulta, que seria protetor, outros que seria na adolescência, que é quando a próstata está se desenvolvendo. Mas a verdade é que esses estudos são retrospectivos, pessoal. Então, para a gente afirmar que algo é realmente benéfico, a gente precisaria ter estudos prospectivos. São aqueles estudos em que a gente tem homens em que vão ser seguidos por um período de tempo e metade vai ser orientada, por exemplo, ter um número X de ejaculação, a outra metade um número mais alto, e aí lá na frente a gente vai ver quem teve mais ou menos câncer. São estudos muito difíceis de serem feitos na prática clínica. E no estudo retrospectivo tem vários vieses, né? A frequência de ejaculação ela é relatada, é autorreferenciada pelos homens que são entrevistados. A gente sabe como pode ter viés, de alguém querer relatar mais ou menos do que foi a prática real da vida, é porque às vezes a gente tem que lembrar de alguma coisa de muitos anos atrás. Outros potenciais confundidores, né? A gente pode pensar que quem tinha mais ejaculação nesses estudos, talvez fossem homens com mais atividade sexual e que por esse motivo hesitavam ou tinham mais receio de procurar um hospital, um diagnóstico, porque eles pensam, puxa, se eu tiver um diagnóstico de câncer de próstata, isso pode interferir na minha atividade sexual. E outros pontos, eventualmente, às vezes, quem relata, ou quem tem mais atividade sexual, mais ejaculação, geralmente são homens mais saudáveis, que não estão tendo outros problemas de saúde, que isso geralmente tem relação com fumar menos, com fazer mais atividade física,
que a gente sabe que pode interferir no risco de câncer. São as coisas que a gente chama de variáveis confundidoras. Então, como conclusão, são estudos que levantam a hipótese de que, eventualmente, a ejaculação pode ter a ver com o risco de câncer de próstata, mas não permite a gente ter conclusões definitivas a ponto de recomendar que isso seja uma medida de hábito de vida para prevenir a ocorrência de câncer. Mas, ao mesmo tempo, esses estudos nos deixam confortáveis em pelo menos afirmar que, dentro das suas limitações, a ejaculação não aumenta o risco de câncer de próstata. Isso não foi relatado em nenhum desses estudos que eu mencionei. Então, a conclusão é que um bom estilo de vida, que inclui inclusive uma boa saúde sexual, traz benefícios em vários aspectos da saúde, saúde mental, bem-estar, etc., e que não há evidências que ela prejudique do ponto de vista oncológico. Então, com isso, eu queria trazer esses pontos principais nessa dúvida, nesse ponto ali do nosso das perguntas populares que são bastante relevantes ali no nosso dia a dia. Obrigado ali pela atenção de vocês.